Conta-me lá, com Rita Muniz. Olá a todos e bem-vindos ao Conta-me lá. Eu sou a Rita Muniz e hoje continuamos com o tema do desporto. E para isso temos um convidado muito especial, o Sr. Abel Carreiro, que já foi corredor do Rally. Como estáis? Obrigada por ter ido ao meu programa. Olá, bom dia, boa tarde, obrigado. Então, primeiro de tudo, conte-me lá quem é Abel Carreiro. O Abel Carreiro é alguém que desde pequenino e desde que se lembra sempre gostou muito de carros e de corridas de carros, neste caso, e que teve a sorte de ter um pai que também o ajudou. O meu pai ensinou-me a conduzir quando eu só tinha 13 anos, o que naquele tempo não era de facto nada habitual. Então a influência foi mais do seu pai? Sim, o meu pai é que me levava a ver os rallies todos que havia cá na ilha e, portanto, foi através dele que eu descobri as corridas. Depois dava-se a circunstância de eu viver muito próximo de uma oficina que era uma das oficinas onde havia mais carros, que era a oficina da Opel, onde havia mais carros a fazerem rallies naquele tempo. E, portanto, de alguma forma o bichinho foi entrando e foi ficando e fica sempre. É um bicho que depois de entrar nunca sai. E como é que foi? Qual foi a sua primeira corrida? Em que ano é que foi? É assim, eu estreiei-me nos rallies em 1988, ainda tinha 19 anos. O meu primeiro carro de corridas foi um Peugeot 205 GTI. Eu tinha, antes desse carro, tinha tido um Toyota Starlet, que era um carro que a malta da minha geração gostava muito, porque era um carro de traço atrás, que era muito bom para fazer peões, a gente gostava muito. Para a malta nova perceber, seria o equivalente ao que é hoje, por exemplo, um Renault Clio, uma coisa assim no género, um Seat Ibiza. Era de facto um carro que eu gostava muito, que vendi para comprar o primeiro carro de rallies. E então fiquei a pé, porque tinha um carro para fazer rallies, mas não tinha carro para fazer a minha vida. A minha primeira prova foi uma rampa, chamava-se a Rampa das 7 Cidades, começava na ponte das 7 Cidades e acabava num mirador cá em cima, onde eu apareci como desconhecido. E depois foi muito engraçado porque eu, como era estreante e ninguém conhecia, era o primeiro a subir. Aquilo era dos menos importantes para os mais importantes. E desse uma coincidência muito engraçada, é que o tal rapaz que ninguém conhecia, já só faltava subir o campeão e o vice-campeão, e o tal rapazinho continuava a ter o melhor tempo. O que na altura fazia alguma confusão. Deve ter sido uma sensação muito boa. Foi dos momentos mais felizes da minha vida, é óbvio. E pronto, olha, estreiei-me com aquele terceiro lugar, atrás do campeão e do vice-campeão, portanto não podia ter corrido melhor. E o que é que preferia na corrida? Qual era a sua coisa preferida? Os saltos, a velocidade? Eu acho que é difícil para mim, é muito difícil para mim identificar uma coisa, identificar um aspecto dos rallies preferidos. Eu direi que havia duas coisas que eu gostava muito. A primeira era obviamente conduzir, a condução, nomeadamente em terra. Inicialmente eu gostava muito mais de conduzir em terra do que em asfalto. Depois aprendi a conduzir em asfalto, mas sobretudo a sensação de que as coisas estão a correr bem, que tudo está a sair bem, é uma sensação que realmente eu não consigo descrever, só mesmo sentindo. E falou da diferença entre a pista de asfalto e de terra. Qual é a diferença? É tudo. É tudo. Mas como conduz? É assim, a condução em terra é uma condução que é feita com muito mais improviso, onde há aquelas derrapagens e os carros a andarem de lado, que normalmente são associadas aos rallies. No asfalto, a condução tem que ser toda ela muito mais limpa, escolher as trajetórias, para onde é que se vai com o automóvel, passa-se tudo muito mais depressa. Na terra, as velocidades, embora elevadas para os padrões normais, são mais reduzidas do que no asfalto. Daí que se costuma dizer que na terra improvisa-se mais e quando alguma coisa corre mal na terra, ainda se tem tempo de fazer alguma coisa para tentar evitar o acidente. No asfalto, quando corre mal, ops, já foste.
não dá tempo de fazer nada, Então, porque passas tudo muito, muito depressa no Não asfalto. preferia a terra do que no asfalto? Eu preferia, é assim, eu como piloto tive a minha origem na terra e gostava muito mais da terra do que do asfalto. À medida que fui crescendo e amadurecendo como piloto, fui aprendendo a gostar da condução em asfalto. A condução em asfalto não era algo que estivesse geneticamente no meu gosto, foi algo que eu aprendi a gostar, e devo dizer que no final, quando parei de correr, tinha alguma dificuldade em responder à pergunta se gostava mais de andar em asfalto ou se gostava mais de andar em terra. Depois acabei por gostar muito da condução em asfalto, sendo um desafio totalmente diferente. A gente aprende a gostar e lá está. E depois, quando temos a sorte de ter algum jeito para aquilo e das coisas correrem bem, torna-se mais fácil de gostar. E falou agora nas quedas e nos acidentes, já tive alguma? É assim, eu tive diversos acidentes nos ralis, uns mais graves do que outros. Claro. Felizmente, todos eles sem nenhumas consequências físicas. Tive um acidente que me marcou muito em 2002, onde nos treinos de um rally na Ilha do Faial, estávamos a treinar no nevoeiro, a fazer um treino, enfim, específico. Foram treinos, nem sequer foi a competição mesmo? Foi em treino, mas caímos mais de 200 metros às cambalhotas para uma ribanceira abaixo. Cair 200 metros para uma ribanceira abaixo é uma coisa que demora muito tempo a acontecer. Claro. Enquanto que na maior parte dos acidentes, são rápidos. Aquilo é qualquer coisa que... E ainda não começou, já acabou. 200 e tal metros às cambalhotas é uma coisa que demora uma eternidade e tu tens tempo de pensar em muita coisa e tens tempo de ter a noção de que é ali que vai acabar. É muito complicado. E não deve ser muito bom. Felizmente saímos os dois pelo nosso pé do carro, ainda por cima era a minha mulher que estava comigo dentro do carro. Nós tínhamos acabado de ter o nosso segundo filho. Alguns diziam que nós éramos um bocadinho irresponsáveis, já tinham alguma razão. De qualquer das maneiras, a verdade é que nunca tínhamos tido a noção de estar em perigo e nesse dia tivemos a perfeita noção de que alguma coisa podia correr mesmo muito mal. Mas também faz tudo parte do desporto, não é? Faz parte, mas não é uma coisa que apetece Não repetir. é claro. Então vou-te dizer, é assim, eu ao longo da minha vida nos automóveis capotei 11 vezes. A minha defesa, tenho a dizer que dessas 11 vezes, quase metade não estava ao volante, estava ao lado, não tive nada a ver com aquilo. Mas devo-te dizer que todas as vezes em que isso aconteceu, nunca tive a sensação de perigo. Ali de facto foi mal. Às vezes era tipo, pronto, bateu, a gente naquela última fração de segundo percebe que vai acontecer qualquer coisa, mas temos a noção que não vai passar muito dali. Claro. Ali demorou muito tempo e é uma sensação muito, muito complicada. Por outro lado, também temos aquelas sensações, e eu também tive várias, em que até hoje ainda estamos a perceber como é que o carro passou. Acontece, condição é assim, eu sempre entendi, e terá sido porventura o meu maior defeito enquanto piloto de corridas, eu sempre entendi a pilotagem em competição como andar permanentemente no limite. E quando se anda no limite, a diferença entre correr bem e correr mal às vezes é muito, muito estreitinha. Pois. E aconteceu várias vezes, algumas situações em que a gente pensa que já acabou e de repente sempre estamos muito bem como passou e já temos que continuar porque as coisas estão continuando a acontecer. E como é que é a equipa de um corredor? É assim, uma estrutura, há N formatos de estruturas de ralis. Eu diria que uma equipa de ralis básica é constituída por, 3, 4 elementos, no mínimo dos mínimos. Normalmente há o piloto, há o navegador, que é aquela pessoa que está ao lado, que vai sentado ao lado e que é aquele elemento que vai, ao longo da prova, vai controlando as horas, porque nós temos horas para entrar nos sítios, não entramos quando nos dá na cabeça. Só há uma altura em que o objetivo é andar depressa, que é dentro dos chamados troços especiais, das provas especiais de classificação. Fora desses sítios, nós temos que conduzir de acordo com as regras da estrada e temos horas a cumprir, e essas horas normalmente são folgadas. Então, temos o navegador. Depois, do lado de fora do carro, há normalmente pelo menos um mecânico ou dois mecânicos, ou um mecânico e um ajudante.
porque nós de vários em vários troços, normalmente de 2 em 2 troços ou de 3 em 3 troços, vamos à assistência, onde, se tudo estiver a correr bem, se limitam a verificar o carro, a verificar verificar os apertos, ou seja, na gíria é ver se as porcas estão todas apertadas, não há porca nenhuma larga. Por vezes há pequenos problemas que vão surgindo dentro dos troços e que essas assistências servem para resolver, trocar uma peça, às vezes não há peça para trocar, tenta-se improvisar de maneira a que aquilo aguente até ao fim. E tem que ser tudo muito rápido, não é? Antigamente era, hoje em dia, antigamente as assistências dos ralis eram feitas à beira da estrada. Nós saíamos de um troço e à beira da estrada tínhamos 3, 4, 5 minutos para os mecânicos trabalharem nos carros. Há alguns anos atrás, talvez aí há uns 12 anos atrás, foi criada uma figura dos parques de assistência, ou seja, deixou de haver a assistência à beira da estrada improvisada e passaram a haver parques de assistência. Nesses parques de assistência, que normalmente são de 20 minutos, nós temos 20 minutos para mexer no automóvel. Então... 20 minutos numa oficina do dia-a-dia, não dá para grande coisa. Mas a maior parte das pessoas ficaria surpreendida com aquilo que mecânicos de competição habituados a trabalhar conseguem fazer num carro. Eu direi que no fim, para teres uma noção, no final do etapa, as assistências são de 20 minutos durante o dia. No final do dia há uma assistência de 45 minutos. Numa assistência de 45 minutos, uma equipa de mecânicos batida consegue num carro trocar a caixa de velocidades, os diferenciais, as suspensões, as transmissões, enfim, troca talvez 2/3 dos componentes mecânicos do automóvel. Uau. Algo que numa oficina de dia-a-dia se calhar levaria uma semana a fazer. Porque também os carros são preparados para que as intervenções sejam mais rápidas e são despidos de muita coisa que os carros do dia-a-dia têm, que os carros de competição não têm, mas que estão lá e que ocupam espaço e atrapalham quando é necessário fazer uma intervenção rápida. E os mecânicos também já estão habituados, não é? Não pode ser um mecânico normal ou pode ser? É assim, é de senso comum de que um bom mecânico de oficina não é necessariamente um bom mecânico de competição. E o inverso também é verdade, ou seja, um mecânico que se revela um excelente mecânico em ambiente de tensão e de competição pode não ser necessariamente um bom mecânico de oficina. Eu direi que é necessário que a equipa de mecânicos, eu costumava dizer que os mecânicos têm que ser os primeiros e os maiores fãs do seu piloto, porque a gente vê mecânicos a atirarem-se para debaixo do carro, a mandarem-se para debaixo do carro com turbos em brasa, com escapes a arder, e eles tiram-se lá para dentro para resolver. E tem que ter muita confiança, não é? Tem que haver muito gosto. Tem que haver um mecânico de competição, sobretudo, tem que gostar muito da competição e tem que gostar muito daquilo que está fazendo, porque eles trabalham em condições muito difíceis e sobretudo, trabalham ao segundo, não trabalham ao minuto nem à hora, trabalham ao segundo. E por vezes acontece, nós temos naqueles minutos e os últimos minutos para trabalhar no carro, o piloto e o navegador já estão sentados, já me aconteceu, está sentado dentro do carro, sim dispostos, o carro está no ar e eu estou com a mão na chave à espera que o chefe de mecânicos me diga podes arrancar e tenho 2 ou 3 homens debaixo do carro a trabalhar. Enfim, é um ambiente, enfim, é toda essa vivência, toda essa adrenalina que de alguma maneira torna esta modalidade tão apaixonante para quem está lá dentro. Claro. E no início da entrevista falamos sobre os tipos de carros. Quais são assim os tipos de carros indicados, bem adaptados para o condutor, tá? É assim, para fazer corridas, quem gosta de corridas diz que se tiver volante e rodas, de uma forma mais técnica, eu diria que o carro do dia-a-dia, os carros do dia-a-dia necessitam, para ter um mínimo de condições para serem utilizados em competição, necessitam de passar por transformações que poderão ser mais ou menos profundas. Uma transformação básica, mínima, num carro do dia-a-dia, passará pela troca das suspensões, das rodas, dos pneus, das jantes, todo o interior de segurança, de bancos, o roll bar. Esse é o nível mínimo de preparação. Depois temos os carros que já são carros de corridas,
que à vista desarmada poderão parecer quase idênticos ao carro que se vê no dia-a-dia, mas que na maior parte dos casos, em relação ao carro do dia-a-dia, tem de semelhante, eu costumo dizer, o ar dos pneus. Porque de facto aproveitam-se dos carros originais, vidros, normalmente nem a carroceria é aproveitada, porque a carroceria que vem de origem dos carros é uma carroceria que tem muito peso, o que na competição é crucial, o alívio do peso é crucial, portanto o carro de competição em relação ao carro que lhe deu origem terá os vidros, terá o para-brisas, os vidros das portas já não são os mesmos, terá os vidros, terá o bloco do motor, e penso que não vale a pena levar esta explicação muito mais comprida, porque de facto não há mais nada, não há mais nada em comum. Agora, por fim, já não corre, mas o gosto ainda não morreu, não é? Ainda continua a haver o rally? Os rallies e os automóveis é alguma coisa que eu não sei se nasce connosco, mas de certeza que só morre connosco. Muito bem, gostei muito dessa entrevista, adorei falar consigo. Prazer foi meu, E não obrigado. se esqueçam que vocês também podem estar aqui sentados. Basta enviar um mail a geral@saomigueltv.com e quem sabe podem estar aqui para a próxima semana. Adeus! Conta-me lá, com Rita Muniz.